Graça e paz, amada igreja do Senhor. Amém! Glória a Deus! Oh, glória! Bom estarmos aqui louvando a Deus, estarmos aqui reunidos para falar do seu amor, da sua grandeza e nessa série maravilhosa de mensagem que é sobre uma vida generosa. É fácil ser generoso? Nem sempre. E o título da mensagem que eu trago essa noite é: quando Jesus abençoa, tudo se multiplica. Quando Jesus abençoa, tudo se multiplica. E eu começo falando com os irmãos sobre uma linda história. Quando eu falar, vocês vão dizer: de novo? Mas é porque a palavra de Deus, ela se renova todas as vezes, conforme Ele quer falar para o seu povo, para a sua igreja, né? Eu fico tão feliz, né? E a gente vê o coração dos nossos pastores tão alegres por mais uma missão, né? Que nossa igreja vai ficar responsável, que agora é a missão em Barra Grande. Desafio. Mas essa palavra pode ser que seja para isso também, porque Deus vai multiplicar os trabalhadores da obra. Deus vai levantar. A palavra diz que se o povo não falar, as pedras clamarão. Então, o Senhor está... Outro detalhe, a Tia Alba diz: tantas igrejas, mas por que o Senhor escolheu a nossa? A gente já tem, são 5 projetos, já temos 5. Mas é porque é uma igreja missionária e são poucas as igrejas que são missionárias. E nossos pastores, vocês estão sendo usados por Deus para cumprir essa missão. E nós, como ovelhinhas do Senhor Jesus, nós precisamos realmente multiplicar nossas forças, multiplicar nosso vigor e multiplicar o mover do coração, do Espírito Santo no nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler o verso 15, 16 e 17. Mateus 14, versos 15 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. 14, verso 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Mas a gente já sabe toda essa história dos 5 pães que Deus multiplicou e foi maravilhoso. Pois hoje à noite a gente vai reforçar mais uma vez o que o Senhor quer falar com essa história, a minha vida e a sua, porque a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes. Ela corta para você, ela corta para mim. Ela não é somente para quem está ouvindo, ela é justamente para quem está pregando. Amém? Nós crentes, quando estamos aqui, tem um negócio: amém, igreja? Amém? Oh, glória! Oh, glória! Eu amo esse oh, glória. É minha marca registrada, já faz parte. Inclusive, abrindo parêntese, eu trabalhei no Hospital Santa Maria, lá em Teresina, há muitos anos.
E com minhas colegas e tudo, toda vez que eu chegava, ô glória, ô glória, eu sou bem empolgada, né? Até com as dores, eu tenho minhas empolgações, meus momentos elétricos, né, tia Alba? A tia Alba me entende. E este ô glória eu carrego comigo há muitos anos, né? E um dia uma amiga me entrou numa rede social e ela disse: ô Berlânia, que saudade desse ô glória lá no hospital. Eu digo: para você ver, um simples ô glória, uma simples identidade que tu carrega do Espírito Santo em você, deixa marca por onde você passa. E aquilo eu fiquei me sentindo, como dizem por aí. Amados, no verso 15, eu vou pegar o trechozinho que ele diz aí: despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Ora, essa história aconteceu logo após a morte de João Batista. Jesus e os discípulos estavam muito tristes, né? Então Jesus, cansado também, já vinha pregando, já vinha falando sobre o reino de Deus há dias, que desde quando ele começou seu ministério, ele não parou. E ele continuou com seus discípulos, e um dos objetivos maiores, além de anunciar o reino de Deus, era ensinar os seus discípulos. E o que acontece? Quando Jesus, ele gostava de, vez ou outra, ficar um pouco solitário para orar. E nesse momento ele estava cansado e ele saiu, né? Pegou um barco junto com os seus discípulos, saiu para descansarem. Havia tristeza no coração e tudo. Mas a multidão seguia Jesus. Viram entrando no barco e disse: eita, ele entrou. Vamos que qualquer hora ele vai voltar. E multidões, e multidões, e multidões ficaram ali esperando. Quando Jesus chega, ele olha e ele começa imediatamente a falar do reino de Deus, porque eram multidões e chegando mais gente. Falar do reino de Deus, e passou o dia todo. E no final do dia, né, cada pessoa que ia ao encontro de Jesus, imagine você, vai para o deserto, ouvir a palavra de Deus, vai para o deserto ouvir a palavra de Deus, e o povo sedento, num tempo antigo, onde o povo judeu não era escravizado, mas era muito, deixa eu procurar a palavra, eles eram muito explorados pelos romanos daquela época. Então, os pobres, eles não tinham muito mantimento, eles não tinham muitas coisas, mas eles ouviam falar que Jesus era o Filho de Deus e eles queriam seguir Jesus para onde ele fosse, porque eles queriam ouvir. E depois de passado todo esse dia cansado, e a multidão já cansada, nós fazemos também como os discípulos fizeram. Os discípulos dizem assim: despede todo mundo, Jesus. Manda todo mundo ir embora. Está todo mundo cansado. E manda eles irem embora, porque no caminho eles vão e compram mantimentos. Cada um já tinha levado a sua comidinha, o seu lanchinho. A gente faz nossas reuniões, nós levamos o nosso lanchinho compartilhado, não é, tia? E compartilhamos com os irmãos e tudo. Mas se demorar um pouquinho, se passar meia hora a mensagem, se for para pregar, evangelizar no sol quente, a gente não quer. Mas aquela multidão, ela estava com muita sede. E a multidão lá de Barra Grande está com muita sede. E nós precisamos aproveitar esse momento. E nós precisamos, como eles estão no primeiro amor, nós precisamos retomar todos os dias o nosso primeiro amor por Jesus. Porque quanto mais você amar o Senhor Jesus, mais amor você vai ter pela obra dele. Eu vejo o pastor todo radiante,
porque lá o povo está sedento. Imagina o coração de Jesus, nós que somos carnes. Imagina o coração de Jesus. Mas nós, seres humanos, nós geralmente deixamos a carne falar. Os discípulos andavam lado a lado com o Filho de Deus. Eles já tinham presenciado vários momentos de cura, de milagres. Mas quando eles veem aquela multidão, ele diz: Jesus, despede eles. Manda eles embora para que comprem comida, está todo mundo cansado. Passaram o dia todo ali para ouvir a palavra de Deus. E aqui eu trago o exemplo dos discípulos para nós. Não conseguimos enxergar o poder de Deus. Como os discípulos que andavam lado a lado não conseguiram. Eles viram, mas talvez naquele momento todo mundo cansado, nunca passou pela cabeça deles que Jesus poderia operar o milagre. Jesus já tinha feito o milagre do vinho, né? Que multiplicou aquele vinho naquela festa de casamento. Mas ninguém pensou. E aí ele diz assim, estavam pelas aldeias, compre para si o que comer. Ainda botou, eles mesmos se viram, né? A gente diz assim, a gente vai lá no Projeto Ágape, Prazer, que é o mais próximo, a gente dá o alimento espiritual, a gente sabe que ali são crianças, são famílias carentes, e a gente diz assim, pronto, a gente já deu o alimento espiritual, manda eles irem embora. Pode ir com fome. E às vezes tem criança que passou o dia que não comeu nada, né? E vai para lá, às vezes só pelo lanchinho, ainda recebe a palavra espiritual. Nós não conseguimos enxergar o poder de Deus. Porque ultimamente nós temos nos preocupado conosco mesmo a cada momento. Nós vemos sempre o improvável. Ah, esse meu emprego é improvável. Eu não vou conseguir essa vaga. Ah, essa minha enfermidade eu não vou ser curada. A gente vê sempre. Mesmo estando com Jesus, como os discípulos estavam, mesmo seguindo Jesus, a minha cura, esse fundo do poço, isso não vou conseguir. Porque a nossa carne, ela milita diariamente com o espírito, ela guerreia. E geralmente nós damos o lugar para a nossa carne. E aqui entra a falta de generosidade dos discípulos para com aquelas pessoas. Mas será que os discípulos deixaram de ser generosos por quê? Porque mesmo estando com Jesus, eles não conseguiram enxergar. Como você não está conseguindo enxergar que Deus quer te libertar. Não está conseguindo enxergar que Deus quer te dar a vitória, que Deus quer te dar o emprego, que Deus quer te dar a cura. E nós nos limitamos a nós mesmos e esquecemos de olhar para Cristo. O momento que eles dizem, compre para si o que comer, os discípulos estão dizendo, manda eles se virem. Eles se viram por aí para comprar sua comida. Mas Jesus, ele vai muito além. Jesus, ele sabe, sonda os nossos corações, mas ele quer ouvir até onde nós acreditamos e confiamos nele também. Ser generoso, amados, não é só compartilhar a comidinha que você tem. Não, ser generoso é emprestar o ombro amigo, é ligar preocupado, como está fulano, como você foi de viagem. Ser generoso é você fazer, igual aquele meninozinho fez.
aquele garoto, no meio daquela multidão, porque a Bíblia fala, depois os irmãos vão ler toda essa história, já conhecem, mas leiam novamente. Inclusive, é o único milagre que tem nos 4 evangelhos. Em Mateus, Marcos, Lucas e João. É o único milagre que é contado nos 4 evangelhos. Para não esquecermos que nós precisamos ser generosos, que nós precisamos nos colocar no lugar daquela multidão. Os discípulos também, naquele momento com Jesus, não tinham o que comer. E se fosse eu, com fome, amados, eu com fome, eu não sou ninguém. Sou magrela, quer dizer, depois que eu casei eu engordei, tá? Eu sou magrela, mas como muito. Agora não, que a idade vai chegando, né? Aí vai aparecendo uma tal de restrições alimentares, que eu não gosto nem um pouco. Mas eu sou obrigada a seguir, porque senão a coisa piora. E o que acontece? Tudo isso, quando eu coloco meu coração para ser generoso, eu preciso entender que não sou eu, que não é você que é generoso, que você é bom. Não, é o Espírito Santo de Deus que a gente tem, que nos torna pessoas assim. Tem uma história que ela é bem interessante sobre uma reflexão que ela fala sobre o lobo, né? E ele diz assim, tem o lobo que não vou dizer o lobo mau, né? O lobo que ele é bem maldoso, bem agressivo, bem feroz, e tem o lobo que é mais calmo e mais tranquilo. Aí a história diz assim, e eles entram numa guerra, né? E aí a pessoa vai e pergunta, mas qual foi o lobo que venceu? É o lobo que você alimenta mais. Qual é o lobo que você tem alimentado? Você tem alimentado a tua fé? Você tem se alimentado com a palavra? Amados, aproveitem enquanto é tempo. A Bíblia, na inteligência artificial, que é o momento, ela já está sendo mudada. Não confie em 100% em algumas Bíblias que você baixa. Eu tenho já esse cuidado desde sempre de conferir. Crentes de Bereia. Quem é crente de Bereia aqui? Seja um crente de Bereia. Que os crentes de Bereia, lá em Atos, eles não aceitavam. Tudo que a pessoa chegava lá na frente e falava, eles conferiam na palavra. É como eu chegar aqui e falar alguma coisa e você não abrir a Bíblia e acreditar apenas no que eu estou dizendo. E dói meu coração em saber que dentro da igreja do Senhor tem pessoas assim, porque eu já ouvi de uma amiga minha, crente, ela, a família dela, e ela dizer, bebê. Porque um dia ela postou algo lá e eu falei, irmã, isso daí não está na Bíblia. E lá dizia que estava na Bíblia. Essas tem na Bíblia, né? E não tem. Aí ela falou, bebê, mas tudo que é assim uma frase bonita, uma coisa bonita e que diz que é de Deus, eu acredito. Eu digo, porque tu não é crente de Bereia? Ela disse, o que é isso? Eu digo, tá vendo? Não lê a Bíblia. Tá aqui cadê o Eduardo? O meu líder, Eduardo saiu, né? O meu líder do PG de casais. Aí às vezes o pessoal tá comentando, eu digo, tá vendo? Não lê a Bíblia? Tá vendo? Não lê a palavra? Quanto mais a gente se alimenta disso aqui, mais nós vamos nos libertando de nós mesmos. Pensa que é fácil ler a Bíblia? Não. Quando tu pega a Bíblia para ler no teu horário ali diário e tudo, na tua comunhão, o telefone joga logo lá do quarto.
vai lá pro quintal, mas deixa o telefone. Se o telefone toca, cachorro late, vizinho briga, aparece várias coisas para tirar o teu foco daqui. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas não quer que a gente se alimente da palavra de Deus, porque ele conhece a palavra de Deus, ele crê que estremece e ele não quer que você tenha esse conhecimento, porque quanto mais tu te alimenta da palavra de Deus, quanto mais tu come isso daqui, mais forte tu vai ficando. Ô, glória! Amém. E é assim a palavra de Deus. E quanto mais tu lê, às vezes eu na minha caminhada, na minha maturidade cristã, que eu ando é longe ainda, né? Mas hoje eu já estou bem. Desde menina eu lia. Aí eu volto lendo de novo. Aí eu disse, meu Deus, eu já li isso daqui várias vezes. E agora eu estou vendo aqui, nossa, parece que eu nunca tinha lido aquilo. Sabe por quê? Porque conforme tu vai lendo, o Espírito Santo vai te mostrando a vontade de Deus para a tua vida. Vamos tentar ler todo dia, nem que seja um versículo. Mas leia a palavra de Deus e aproveita enquanto é tempo, porque o final está mais próximo do que a gente possa imaginar. Amém? Tem crente que tem medo. Tem crente que tem medo da volta de Jesus. Eu quero é que volte logo. Às vezes, pastor, eu me sinto egoísta. Um dia eu caí em mim, eu digo, Jesus devia voltar logo e tal e tal. E eu me toquei, né, lendo a palavra, tá? Que o Espírito Santo e a palavra dá umas pancadinhas assim na nossa cara, acorda. E eu disse, meu Deus, a palavra de Deus fala que ele voltará quando o evangelho for pregado para todo mundo. E eu não tenho nem andado pregando essas coisas. Eu falo pregar, não é subir no púlpito aqui, pegar o microfone e falar de Jesus para um auditório. Não, é pregar aqui para o meu irmão do meu lado, no meu trabalho, alguém que eu conheço. É falar desse amor de Jesus. Amém? Então vamos voltar aqui. Quando Jesus fala, lá no verso 16, ele diz assim, dai-lhes voz de comer. Amados, quando eu estudava aqui, eu pensei assim, poxa, deserto, aproximadamente umas 30 mil pessoas, que eu não só o poder de Deus que Jesus falava, e ele usava, ele tinha as estratégias dele, que eu acredito, que é o maior líder que já existiu, ele falaria para esse monte de pessoas ser um microfone. Ele devia ter uma voz, devia não, ele tem a voz de trovão, uma voz poderosa. Mas talvez não alcançasse. E eu imagino a reverência dessas pessoas, de estarem lá caladas, quietinhas, porque querem ouvir a palavra de Deus. E a gente vem para a igreja com ventiladores, ar-condicionado, uma poltrona super mega confortável, porque são. E a gente fica incomodado se a mensagem passar 10 minutos. Nossa, como nós somos. Miserável homem que sou, né? Miserável homem que sou. Como nós damos valor à carne todos os dias, mais do que o Espírito de Deus na nossa vida. E Jesus vai dar. Aí você imagina, a Bíblia fala que foi alimentado mais de 5 mil homens, porque naquela época eles contavam apenas os homens. Mas a história, né, os historiadores falam que era para aproximadamente umas 30 mil pessoas, juntando mulheres e crianças. Ou seja, lá tinha as famílias, tinha mulheres e crianças. E é justamente no meio dessa criançada, adolescente, jovem, que havia um garotinho. Mas antes de chegar no garotinho, quando Jesus diz aí no verso 16, dai-lhes vós mesmos de comer.
Será que Jesus não sabia que não tinha comida para aquela multidão de pessoas? Claro que ele sabia. Mas quando Jesus fala, como eu falei na última mensagem do tanque de Betesda, ele quer ouvir nossa voz. Ele quer ouvir você pedindo. Ele quer ouvir você clamando. Ele quer que você se tranque no quarto, no teu secreto, leia a palavra, ore, clame e Deus, eu não aguento mais, me ajuda. Ele quer ouvir tua voz. E Jesus diz assim, eles reclamaram, né? Jesus já está ficando tarde e esse povo precisa ir embora, manda eles ir. Jesus, dá vocês mesmo de comer para eles. Dai-lhes vós mesmos de comer. Eu fiquei me imaginando lá sendo discípulo de Jesus. Ou eu ia dizer, glória, vamos esperar mais um milagre. Glória, vai ser mais um milagre. Porque ele está vendo esse monte de gente, ele não é cego. Ele está vendo esse monte de gente e mandando gente alimentar. Eu não tenho. Ou eu diria, misericórdia, Jesus. O Senhor não está com fome, não está sabendo o que está dizendo, porque não tem condição de alimentar esse povo. Com certeza, a gente iria reclamar. Ai, você reclama por coisas tão insignificantes dentro da igreja do Senhor. Ah, porque o chão não está bem varrido. Ah, porque queimou, o ar-condicionado está quente. Às vezes nós reclamamos por coisas tão pequenas. E nós esquecemos de nos alimentarmos com o principal, com o melhor alimento, que é a palavra de Deus. E é ela que transforma nossas vidas. É ela que me transforma todos os dias. Que me torna uma pessoa melhor todos os dias. Porque a gente tem que lutar contra o pecado todos os dias. Jesus, ele não queria mandar as pessoas embora. Quando a gente se imagina nessa configuração, a gente fica, ou você vai glorificar, achando que realmente Jesus vai fazer mais um milagre. Eita, eu acho que eu e a Tia Alba, a gente ia ficar assim, eita, será que vem milagre aí? Ou não, a gente já passamos o dia aqui com Jesus. Ele ensinando o dia todinho. Eu estou com fome. Eu não sou agradável quando eu como, porque eu fico logo assim, ó. Ai, gente, eu vou desmaiar. É desse jeito. É desse jeito. Quem convive comigo sabe. Gente, eu digo logo assim, eu estou dando agonia. Né? Não sei se alguém usa esse termo, mas eu uso muito, porque é uma sensação de desmaio, de que eu vou desmaiar. Então eu digo, amor, eu estou sentindo uma agonia. Eu imagino aquele momento todo. Mas quando Jesus diz essa frase, ele nos ensina. Na verdade, ele queria ensinar aos discípulos e depois a nós. Que nós precisamos, na verdade, é do alimento espiritual primeiro. O físico é importante? É. Mas o alimento espiritual é que fortifica. Não deixe o seu próximo ir sem alimento espiritual. E nós temos deixado muita gente ir embora, sair de perto da gente, sem a gente dar. Ah, mas eu não sei falar. Dá um folhetinho, anda com folhetinho, anda com uma Bíblia, anda com alguma coisa e fala. A pessoa agradece. Ai, obrigada. Como é? No trabalho, né? Todo mundo, a maioria trabalha aqui, chega lá. Eita, que hoje tem os reclamões e tem os gratos sempre, né? No trabalho. Eita, mas hoje está quente.
E aí, com esse quente você pode dizer, mas você sabia que esse calor aqui de Parnaíba, calor do Nordeste, é que deixa a gente mais elétrico? É esse calor que nos aproxima mais. E você sabe quem foi que criou esse calor tão maravilhoso? Tem gente que vai dizer outras coisas, mas foi Deus. Deus criou, e o calor, tanto o calor como o frio, é gostoso. Porque ele nos faz sair de onde a gente está. Aí você começa a pregar, começa a falar de Jesus, para levantar, e a palavra de Deus diz que a gente precisa estar firmado na rocha, e você começa a falar de Jesus. Uma brecha, aproveita, porque brechas menores nós temos aberto para o inimigo tomar conta das nossas vidas, das nossas famílias, de quem nós amamos. Chegando já no final, Jesus, ele também nos mostra como nos ajuda quando a gente dispõe o pouco que você tem ou tudo que você tem nas mãos dele. Aquele jovenzinho, ele chegou e disse, eu tenho isso aqui. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Aí eu imagino o discípulo. Imagine você é um dos discípulos lá. Tu olha para 2 pães, 5 pães, né? E 2 peixinhos e diz assim, meu Deus. Mas André, né, um dos discípulos, ele vai lá e leva para Jesus. Não sei o que passa na cabeça de André, mas de repente ele lembrou que Jesus poderia fazer milagres. Não esquece que ele pode fazer milagre na vida sua, na minha vida, todo momento. Amém? Então André vai lá, pega e leva. E nesse momento, eu trago para a nossa vida e pergunto, o que é que você tem aí para oferecer para Jesus? O que é os 5 pãezinhos e os peixinhos que você tem para oferecer para Jesus? Ah, mas eu tenho andado tão cansado, eu tenho andado tão doente. O que é que você tem com esse pouquinho? Oferece para Jesus o que você tem. Oferece e diz assim, Pai, é tudo que eu tenho. Multiplica. Faz a tua obra em minha vida, conforme a tua vontade, porque eu não sei qual é a tua vontade para a minha vida, e eu não tenho entendimento do que é o melhor para mim. Só sei que a tua vontade, conforme a tua palavra diz, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sempre e sempre será. E fala para Jesus, Jesus, os meus 5 pãezinhos e os meus 2 peixinhos é a força que eu não tenho mais de continuar. Multiplica minhas forças. É a saúde que a cada dia passa, eu estou com dificuldade de andar, eu estou com dificuldade de falar, eu estou com dificuldade de comer. Me ajuda, Jesus, multiplica a minha saúde. Mas para isso, a gente precisa ter confiança de que Ele vai mudar a nossa história, a nossa vida. Amados, aquele lanchinho do garoto era o único que ele tinha. Mas ele teve a generosidade de dar. Ele deixou de comer para dar. Ele não fazia ideia do que ia acontecer, mas tudo aquilo foi multiplicado. E olha só como é que Jesus multiplica.
Jesus, ele levanta e agradece. É o primeiro que Jesus faz. Ele agradece e ele começa a repartir. Aí ele dá, no final os irmãos podem chegar em casa e ler, e ele dá os pedaços para os discípulos. E manda os discípulos levar. E os discípulos levam. Bora levar, ele está mandando, se ele está mandando, vamos fazer. E nisso alimentou uma multidão de mais ou menos 30.000 pessoas. 5.000 eram apenas homens. Mas relatos históricos falam que foi aproximadamente 30.000. 5 pães e 2 peixinhos. E o que é que tu tem? O fiasco. Eu estou só por um fio. Pega esse fio. Dá para Jesus. Ele vai multiplicar e fazer um novelo. São as finanças? Tá difícil? Bota nas mãos de Jesus. Ele vai multiplicar. Mas ele multiplicou porque houve generosidade daquele garotinho. Porque se não houvesse a generosidade daquele garotinho, talvez o milagre não tivesse acontecido. Qual é a generosidade que Jesus tem te pedido? Faz isso e você tem negado. Qual é o caminho que Jesus tem dito? Vai, segue, e você não tem escutado? Ai, como é mais fácil escutar a carne. Como é mais fácil dar lugar à carne do que ao espírito. Vitamina BO, Bíblia e oração, para ficar forte. E eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias agora em Gálatas, capítulo 6, do 9 ao 10. Gálatas 6, do 9 ao 10. E vamos encerrar com este versículo. E antes de ler, eu vou concluir. Quando Jesus diz assim, pega os pãezinhos, né? E ele multiplica. Aí eu digo 2 frases para a igreja, para você guardar e levar para o seu coração. O pouco é muito quando eu estou com Jesus. A minha dor, ela é pouca, ela é insignificante quando eu estou aos pés de Jesus. Qualquer coisa perto de Jesus é nada, porque Ele transforma, Ele multiplica, Ele dá vitória, Ele salva. E mais do que tudo, Ele te ama. E esse amor de Deus por nós gera no Senhor a generosidade dEle. Porque se Ele não tivesse essa generosidade para dar o seu Filho, para se compadecer de nós, ai de nós, ai de nós. Então, pouco é muito se Jesus estiver presente. E a dor, a crise financeira, o problema no casamento é pouco se Jesus estiver presente. Porque você sabe que a qualquer momento tudo vai se resolver. Gálatas 6:10. Ainda bem que eu sou boa de Bíblia. Achei. Gálatas 6:10. 6, 9 e 10.
E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Às vezes nós queremos ser generosos com pessoas de fora, com a igreja de fora. Outra igreja vai nos chamar, vai pregar lá na nossa igreja, aí você vai todo... E a nossa família também, às vezes a gente é tão generoso com o filho dos outros, com o marido, a esposa dos outros, e com os nossos nós não somos. E Deus nos chama para ser generoso. E Ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Faz o bem. Faz o bem. Faz o bem sempre. E Deus vai nos recompensando. Não é para fazer o bem porque você vai ganhar alguma coisa, não. Não se barganha com Deus. De jeito nenhum. Não se barganha com o Senhor. E eu encerro. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A igreja, a PIB de Parnaíba, precisa de você. A PIB Parnaíba está precisando de pessoas para ajudar no ministério infantil, para ajudar no ministério de louvor, para ajudar no seminário, para ajudar em tudo, nos projetos. Então, que o Senhor possa despertar a nossa generosidade dia após dia. E leia a palavra. Os tempos são difíceis. Se alimente daquilo que pode te libertar. Dia após dia, após dia, após dia. Amém? Senhor amado, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Paizinho, porque o teu amor, a tua infinita misericórdia se renova a cada dia, Pai, nas nossas vidas. Ó Deus, nos perdoa, perdoa as nossas falhas, Pai amado. Porque nós temos muitas vezes deixado a rotina nos consumir e temos deixado, Pai, de dar as primícias para o Senhor. Ó Deus, nos ajuda a termos um coração generoso, um coração na tua obra. Nos ajuda, Pai, a sermos pessoas melhores a cada dia. Segura a nossa mão, nos sustenta, Pai, e esteja presente em todo momento do nosso viver, para que possamos, Pai, junto com o Senhor, enfrentarmos toda e qualquer dificuldade e aflição que surgir em nossa vida. Nos dá fome e sede da tua palavra, Pai, para que o Senhor se revele através dela para cada um de nós. E é no nome precioso do teu Filho amado Jesus, o Deus de milagre, o Deus que opera maravilhas em nosso viver. É no nome precioso do Senhor Jesus, Pai, que eu te oro e te agradeço. Amém.